meus queridos e minhas queridas, estou aqui de volta. Vamos continuar a aula do vídeo anterior, ainda falando de gêneros, né? Gêneros textuais. Aqui nós vamos trabalhar com a crônica e com o conto, tá? A crônica também é um texto que circula bastante em jornais, tá? Mas a gente vai entender a diferença entre os dois para que a gente possa se familiarizar mais com a leitura desses dois gêneros que são muito populares aqui no Brasil. Você já deve conhecer com certeza alguma crônica, já deve ter lido e às vezes não se lembra, ou também não conhecia a estrutura. Vamos lá comigo que vocês vão compreender como é que esses dois gêneros circulam na sociedade. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, nesse tópico agora, nesse slide, a gente vai começar a estudar, é continuação, né, como eu falei para vocês da aula passada. A gente vai estudar também dois gêneros agora, que é a crônica e o conto. Gente, crônico e conto são textos muito usados tanto na literatura brasileira quanto nos gêneros jornalísticos brasileiros, né, nos veículos de comunicação brasileiros, tá? Então, beleza, gente. Então vamos continuar agora para a gente poder ver um pouquinho sobre crônica e conto. Olha só, passando aqui o slide, a gente vai ver características sobre a crônica. Gente, eu coloquei aqui, é um gênero jornalístico ou um gênero literário? Gente, a crônica, ela passeia dentro desses dois gêneros. Ela é muito comum dentro de jornais, mas ela, por vezes, tem uma pegada literária tão grande que alguns especialistas até criam subdivisões, né, tipos de crônicas, e aí coloca crônica poética, né, crônica narrativa. A crônica poética, principalmente, é aquela que mais se aproxima do texto literário. A crônica, ela é pautada por fatos do cotidiano, fatos do dia a dia, às vezes até temas triviais, né, temas sociais e políticos no repertório da crônica. Só que o que acontece? Por ser um fato do cotidiano, eu não posso trazer, sei lá, uma estrutura de texto que envolva elementos surreais, metafísicos. Não. A crônica, ela pode até trabalhar com esse imaginário, mas ela é pautada nos fatos mais triviais do dia a dia, tá bom? Por isso que eu falo que ela pode ser ficção, mas é uma ficção embasada dentro de fatos reais, beleza? Tá, gente? Então, ser um bom cronista é você conseguir trabalhar os temas do cotidiano com bastante leveza, com bastante humor, às vezes, né? A gente fala que a crônica, gente, ela é como se fosse uma conversa. A gente senta aqui numa lanchonete, num botequim, numa festa, com amigos, e vai bater papo sobre os fatos do dia a dia, e a crônica carrega essa estrutura de linguagem um pouco mais livre, né? Um pouco mais simples, sem tantas estruturas fixas, tá? E é um texto que geralmente é um texto curto. Sei lá, pega ali uma página de jornal, meia página de jornal, tá? E ali a crônica é publicada. Mas vamos levar em consideração isso, galera. A crônica, ela é um texto baseado na perspectiva subjetiva de alguém, tá bom? E ela é quase que um bate-papo. Você pega um fato do cotidiano, sei lá, educação dos filhos, relação de casais, encontro de amigos, um dia na escola. Então você pega esses temas um jogo de futebol. Então, quantas crônicas esportivas a gente tem, são maravilhosas, né? Crônicas de jogo, por exemplo. Então, um fato político, um político que fez alguma coisa, ou que virou prática do dia a dia de um conjunto de políticos. Então, isso tudo entra no rol das características das crônicas, né? Ser uma espécie de bate-papo, tá? De um assunto específico, tá bom? E é um texto, galera, que é muito próximo à literatura em certos momentos. Por que é muito próximo à literatura? Porque ele pode explorar recursos dos textos literários. A linguagem conotativa, ela é ali uma modalidade de linguagem que trabalha o sentido figurado das palavras, né? Não é aquela palavra carregada ao pé da letra, então ela tem uma plurissignificação, ela tem uma polissemia ali, né? Ou seja, ela tem uma possibilidade de vários momentos de interpretação, várias interpretações diferentes. Então o texto da crônica, às vezes, ele carrega essa beleza dos textos literários, né? Por exemplo, a exploração do uso das figuras de linguagem.
tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, tipos de crônica. Ela pode ser uma crônica narrativa, ou seja, aquela que vai contar uma história mesmo, né? A crônica, então, ela pode ser poética, tá bom? Ser argumentativa. Ah, Tiago, mas a crônica argumentativa, ela pode se confundir com um artigo de opinião, tá? Mas veja bem, a própria estrutura linguística da crônica, ela é mais livre, mais solta, tá bom? Ela pode até trazer argumentos, ela vai trazer ali argumentos, mas ela não vai ter aquela necessidade cabal de comprovar o fato. A crônica não. A crônica é tipo assim, imagina, uma conversa entre amigos. Eu quero convencer ali que o meu time de futebol é o melhor. E aí eu vou ficar zoando, eu vou brincar, eu vou falar de um drible que foi dado, eu vou falar de um campeonato que foi bem jogado. Às vezes esses temas, por exemplo, que mexem com paixão, também são temas argumentativos, né? Mas aquela necessidade formal do convencimento fica meio em segundo plano, né? Por isso que a gente fala que a crônica ela pode ser argumentativa, mas ela não se confunde com um artigo de opinião, tá bom? A crônica também pode ser humorística, né? E aquelas crônicas também que vão fazer com que a gente faça reflexões acerca da vida. A gente tem outros tipos de crônica também, tá? Mas eu trouxe esses aí para vocês. Às vezes, galera, a crônica narrativa ela também pode ser reflexiva, pode ser contar uma história que traz uma reflexão. Às vezes a crônica poética também pode fazer com que a gente, né, tenha reflexões acerca do tema específico, tá bom? Então, gente, sobre crônica é isso aí. Vou ler com vocês aqui agora, mudando de slide, uma crônicazinha publicada na Folha de São Paulo. Eu coloquei o link, coloquei um fragmento aqui, porque esse link ele é fechado, né? Só para assinantes lá da Folha de São Paulo, tá? Eu trouxe essa crônica aqui para vocês lerem agora. É a crônica do Gregório do Vivier. Ele trabalha na Porta dos Fundos, ele é um comediante, começou como comediante, mas vem trilhando aí também outras carreiras, né, tipo de jornalista, tá? Olha só a crônica que ele fez. O momento em que sua filha descobre a verdade sobre você. Você já vê, galera, que é um texto um pouco mais do dia a dia, né? Até a própria estrutura dele, ó, o momento em que sua filha descobre a verdade sobre você. Olha a maneira como ele provoca a gente. É como se fosse uma conversa, um bate-papo, né? Até mesmo antes de ter uma filha, já morria de medo disso. Algum dia ela vai perceber que eu não sei de nada. Olha que tom irônico, né? Brincando. Sim, porque é para isso, em grande parte, que se tem filhos, para que alguém no mundo acredite, nem que seja por alguns anos, que você sabe alguma coisa. Gente, perceberam essa estrutura textual? Ela é uma estrutura textual que é muito livre, é muito solta, né? É realmente como se fosse um bate-papo. Voltemos. E é por isso também que se odeia tanto os adolescentes. Não é porque eles acham que os pais são idiotas, mas porque eles percebem que os pais são idiotas. No caso de minha filha, a queda do mito paterno aconteceu um pouco mais cedo do que eu imaginava, mais precisamente aos 3 dias de vida. Minha filha não chorou quando nasceu. Só choramos nós, os pais, emocionados de ter uma filha que não chora. Nasceu sorrindo. Vê se pode, dizíamos nós, chorando. Depois chorei outra vez quando ela mamou na mãe. E eu chorei de novo quando vi os avós vendo a neta e sendo avós pela primeira vez. Acho que foi ali que ela começou a suspeitar. Quem é esse cara chorando o tempo todo? Barbudo, 30 anos na cara, chorando desse jeito. Será que ele tem algum problema? Gente, essa é uma típica crônica. Pega um fato do dia a dia, né? Relação entre pai e filho, né? São coisas do dia a dia. O nascimento da filha, todos os dias nascem pessoas. Claro que todo dia não nasce a minha filha, mas todo dia nasce pessoas. Então ele pegou um fato específico ali que aconteceu com ele e transformou isso em crônica, num texto bem humorado, um texto, portanto, reflexivo, né? A gente tem aqui uma crônica que vai fazer a gente refletir sobre essa relação, mas numa linguagem bem solta, bem tranquila, né? Aqui, por exemplo, você vê que tem marcas aqui de textos mais do dia a dia, né? É como se a gente estivesse falando com alguém e lembra o que alguém falou. Então são marcas de texto de estrutura linguística mais flexível,
tá bom? Mudando aqui de slide, eu vou mostrar para vocês agora o conto. Gente, o conto, ele já é um gênero literário narrativo, beleza? Quando a gente fala de conto, eu estou falando de literatura mesmo. Assim, quando você lê um romance, quando você lê uma novela, estrutura narrativa, tá, gente? Não é a novela que a gente vê na televisão, não. Existe um tipo de estrutura narrativa que a gente chama de novela, que a gente chama de romance, que a gente chama de conto, tá bom? Aqui nós estamos estudando aqui agora, gênero literário narrativo, conto, tá? Galera, o gênero conto, ele utiliza, eu vou pegar os tópicos agora, ele utiliza claramente a tipologia narrativa, tá? Então o conto, ele é um texto ficcional que apresenta elementos da narrativa. O que são os elementos da narrativa, gente? Enredo, que é a própria história em si. O narrador, aquela pessoa que conta a história pra gente, não é quem escreve, tá? É aquela voz que quando você lê o texto, como se tivesse uma voz te contando a história. Isso é o narrador. Você precisa encontrar personagens, tempo e espaço, tá? Então esses são os elementos da narrativa que compõem o conto. Geralmente eles todos aparecem, é o mais comum de aparecer, tá bom? Gente, o conto, ele tem uma característica que é muito empolgante. Às vezes ele é um texto mais curto. Quando eu falo curto, gente, eu estou falando curto em relação ao romance, em relação à novela. Né, os gêneros narrativos, romance e novela. Porque o conto ele pode ter uma página, ele pode ter 70 páginas, ele pode ter uma linha, inclusive. Né? Agora a gente está vendo aí, está sendo cada vez mais divulgado os microcontos, né? Contos que às vezes são escritos em uma linha só. E a gente já tem ali uma estrutura narrativa complexa, tal como um conto comum é, né? Então o conto ele é um texto geralmente mais curto e intenso. Gente, quando eu falo curto, eu vou explicar para vocês daqui a pouco essa ideia do ser curto, tá? Então ele é um texto curto e intenso. Quando eu falo intenso, gente, o que eu estou querendo dizer? Que o tempo todo, qualquer informação dentro de um conto é importante. Tá? Qualquer informação, por mais trivial que ela pareça ser, ela é uma informação importante. Tá? As características, qualquer características a mais que é dada em relação ao enredo, em relação aos personagens, é importante da gente compreender, tá bom? Então ele é um texto curto e intenso. Quando eu falo que é de difícil definição, eu estou querendo dizer o quê? Que é difícil definir qual é o tamanho, qual é o parâmetro de tamanho, tá bom? Mas em tese ele é um texto mais curto. É uma narrativa rápida. Gente, quando eu falo narrativa rápida, estou querendo dizer o quê? Que a história em si, ela não vai ser totalmente aprofundada, não vai ter um aprofundamento do enredo, um aprofundamento dos personagens, uma descrição muito evidenciada dos personagens ou do próprio enredo. Às vezes você está lendo um romance, o fato ele começa a ser desenhado no começo do livro e perpassa, e você tem outros núcleos de outras histórias acontecendo ao redor daquela história central dentro de um romance. No conto não. O conto eu tenho um foco naquele tema, né, no tema do que é o conto, na história que está acontecendo. Não tem geralmente tantos aprofundamentos, a gente também não tem tantos aprofundamentos dos personagens. E aí eu digo para vocês que qualquer detalhe dentro do conto é muito significativo, é muito importante, tá bom? O conto, gente, ele tem uma estrutura que eu digo assim um pouco mais fixa. Em que sentido? É muito comum você encontrar nas estruturas dos contos um início, né? A gente chama de apresentação ali da história, da narrativa, do enredo, né? Aí você tem um desenvolvimento, uma sucessão de fatos, aí você entende o conflito central. Não falo conflito, não quer dizer geralmente uma briga, né? Mas o que vai acontecer? E no momento que esse algo vai acontecer, você chega ao clímax. Então, o conto, ele é intenso por isso. Porque você está o tempo todo lendo um texto, caminhando para um momento de muita hesitação, de muita euforia, de muita emoção. Ao passo que os romances não necessitam dessa estrutura. Tá? O romance ele não vive para o texto, o romance, né, o livro, o gênero romance, ele não vive para criar na gente um ambiente conflituoso, um ambiente de tensão, e essa tensão vai ser dissolvida no final do livro. Não é assim.
tá? O conto não. O conto geralmente os contos carregam essa característica. Tem um conflito específico e eles chegam ao clímax. O que é o clímax? O momento de maior tensão, tá bom? A gente fala também que o conto ele é uma trama pontual. O que eu quero dizer de trama pontual? Geralmente, galera, o espaço em que se passa a história do conto é um espaço único. Tá? É regra isso? Repito, gente, na literatura, nesses textos escritos, nada é uma regra cabal, tá bom? A gente tá aqui com textos, desde a aula passada quanto a essa, com textos que têm características próprias? Tem, mas nada aqui é engessado, é estrutura fixa, que não possa mudar nada. Então, geralmente, em tese, a trama é pontual, significa dizer o quê? Que o espaço em que vai se passar aquela narrativa é um espaço específico. Beleza? A marca temporal, geralmente, ela não é tão longa. Então, por exemplo, os contos, geralmente, eles não trabalham com um enredo que leve muito tempo para poder se concretizar, anos e anos. Às vezes até tem, você fica claro no conto, a passagem de anos, né? De muitos anos. Só que essa passagem de anos, ela não é detalhada. Tá? Você só percebe que os anos se passaram, mas você não tem um detalhamento disso. Porque é um recorte pontual, tá? Você também não tem, geralmente nos contos, não tem tantos personagens, tá? Então eu falo que espaço, marca temporal e personagem geralmente são reduzidos dentro do conto. Não é tanta gente assim, beleza? Aí para finalizar a aula de hoje, galera, eu trouxe aqui um breve conto para vocês do Carlos Drummond de Andrade, chamado As Pérolas. Vamos lá. Olha, é uma estrutura narrativa, tá? As pérolas. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isto. Agora, vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata, confiante. E ativou a fabricação de doces, para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces. E muitos devolviam as encomendas porque não aparecia outra pérola. Renata deixou de ser doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce aquele dia quase ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: quem sabe se não aparecerão outras, e eu farei com elas um colar de pérolas. Vou encomendar arroz doce toda semana. Galera, isso é tipicamente um conto. É um texto mais curto, de estrutura narrativa, eu tenho narrador, eu tenho personagens, eu tenho marca temporal, quando eu falo que envelheceu, né, a gente percebe que há uma passagem de anos aqui, mas repito, a passagem não é detalhada, ela é só uma sugestão de passagem de tempo. Eu tenho espaço, eu tenho enredo, eu tenho personagens, narrador, então eu tenho todos os elementos da narrativa aqui, tá bom? E um texto mais curto, e percebam que esse texto ele está diante de um conflito, qual seja o conflito de Renata ter achado uma pérola e batalhar a vida toda atrás de outra pérola. Mas quais foram os mecanismos que a Renata encontrou? A Renata achou essa pérola dentro de um pacote de açúcar. Foi um acaso. E ela passou a vida toda batalhando para achar outra pérola, mas fazendo o quê? Consumindo mais pacotes de açúcar como se aquilo fosse acontecer de fato, beleza? Então esse é o conflito. Só que aí, galera, a gente vai percebendo que esse texto vai criando uma angústia. A gente viu que ela tá fazendo muito doce, ativou a fabricação, os doces dela até estavam já com gosto ruim de tão doce que estavam. Ela passa a fazer arroz doce para quê? Para ela usar mais açúcar ainda, porque a quantidade de açúcar utilizado no arroz doce é uma quantidade maior e a gente faz arroz doce geralmente em grande quantidade. E aí, galera, chega um momento de maior tensão do texto. É quando a menina acha a pérola. Ó, de tanto a Renata usar o açúcar, ela acabou que ela não usava mais em pouca quantidade, usava em muita quantidade, e o açúcar e a pérola que estava dentro do pacote, claro que isso aqui é ficção, né, gente?
caiu dentro do arroz doce e ela não viu. Qual é o momento de tensão então, galera? É quando a gente percebe que a menina encontrou a pérola e o que ela vai fazer com essa pérola. O conflito não era achar outra pérola? Pronto, a pérola foi achada. E agora o que vai acontecer? Esse é o clímax do texto. Então, gente, percebam, o conto ele é um tipo de texto baseado em um conflito só. Qual é o conflito? Qual é a ideia? Qual é a trama que está sendo desenvolvida? Buscar outra pérola dentro de outro pacote de açúcar. O conflito, aí há o desenvolvimento desse conflito. A Renata faz doce, faz arroz doce, envelhece. E chega um momento de maior tensão, que é o clímax. Que é esse momento em que você vai ficar ansioso por saber o que vai acontecer. Bom, a menina resolve não devolver. Pronto, aconteceu aquilo que a gente tanto esperava. O que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa. Ela disse que não ia devolver. E como é que é o desfecho desse conto? É a menina, a mãe da menina que comeu o arroz doce, dizer que vai continuar também comprando mais arroz doce para encontrar outras pérolas. Gente, isso aqui então é um conto. Espero que vocês tenham compreendido aqui essa aula e estamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam haver. Então é isso aí, gente. Acabamos de fazer mais esse estudo sobre outros 2 gêneros. Existem outros muito mais gêneros. Nós dividimos esses 6 aí nesses 2 vídeos para que pudéssemos fazer essa compreensão. Muito obrigado, espero ter contribuído e até o próximo vídeo. Bons estudos, um abraço!